Existe um futuro. A morte não é o fim. A nossa casa não é aqui. Aqui é só um pinguinho de tempo na eternidade. A nossa casa é depois daqui. Nesse vídeo eu vou contar a minha experiência de quase morte, conhecido como EQM. O primeiro motivo que me leva a compartilhar essa minha experiência pessoal é o fato de entender, de saber na pele quão difícil é a gente que passou por essa experiência, porque a gente não tem ninguém para compartilhar. Então, para você que teve essa mesma experiência, parar de se sentir sozinho, eu vim aqui compartilhar a minha história e se você quiser compartilhar comigo, entrar em contato comigo, vai ser ótimo se você deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Rosane Lago, tenho 61 anos e quando eu estava na faixa dos 16, entre 16 e 17 anos, eu morava com meus pais, com as minhas irmãs, no Brasil, em João Pessoa. Um belo dia estava eu lá na casa da minha mãe, um dia normal, como outro qualquer. E eu lembro que eu fui ao banheiro. Quando eu me sentei no vaso, eu não tenho mais lembrança de nada depois desse momento. Eu simplesmente me vi em outro lugar. Certamente não era a casa dos meus pais. Eu me vi em um lugar, no espaço, e de repente eu vi que do meu lado direito, tinha um túnel grande, alto, um túnel antigo, meio escuro. E lá do outro lado do túnel, na saída desse túnel, eu vi uma linda luz, uma linda claridade. Minha vontade era atravessar esse túnel e ir para lá. Não sabia que lugar era aquele, não sei como eu sabia, mas eu sabia que se eu atravessasse aquele túnel, eu não voltaria mais. Eu sabia que lá depois do túnel, naquele lugar lindo, com aquela luz linda, haviam pessoas me esperando para me abraçar. E pessoas de quem eu estava sentindo muita saudade. Eu sabia tudo isso com certeza. E eu olhava para lá, para o final do túnel, e eu via essa luz e a minha vontade era correr para atravessar. Outra coisa que eu tinha certeza era que aquele lugar era muito bom. Era muito bom. Era assim, gente, não tem como descrever. Era leve, era uma sensação que eu tinha de leveza. Não tinha peso, não tinha nada disso que a gente tem aqui na Terra. Por isso que é difícil de descrever. Eu sabia que lá, além de ter pessoas queridas me esperando, era um lugar muito bom. Não tinha tristeza, não tinha peso, era só leveza. Era muito bom. E aí, no momento que eu cheguei nesse lugar e me deparei com essa cena aqui do meu lado direito, eu lembro que sabe, quando você quer pegar um impulso para andar, tomar iniciativa? Então, eu me lembro que quando eu titubeei em ir, imediatamente na minha frente apareceu um... Ai, meu Deus, gente. Desculpa, mas é muito lindo, sabe? Assim, eu me emociono porque vem tudo de novo. Vem tudo de novo como se tivesse acontecido agora. E apareceu um telão na minha frente, um telão assim enorme. Nesse telão, eu vi todas as cenas da minha vida, desde o meu nascimento até aquele momento. Todas as cenas passaram, todos os momentos passaram, e eu lá assim, entre espantada e maravilhada, sem entender o que estava acontecendo, eu vi passar esse filme da minha vida na minha frente e não tive tempo de reagir, porque o filme da minha vida passou todinho e imediatamente, assim que o filme terminou, aqui do meu lado esquerdo, uma voz falou comigo. Uma voz falou comigo e eu sabia que eram 3 pessoas. Como eu sabia também, eu não sei. Eu sei que eu vi uma pessoa.
Eu vi uma pessoa e esse rosto, até aqui, eu lembro até agora. Esse rosto era de uma mulher. Esse rosto era de uma mulher que eu conheço. Não sei quem ela é, eu sei que eu a conheço. Ela era uma mulher de cabelos pretos, repartido aqui no meio, e o cabelo dela vinha comprido, até mais ou menos aqui. E ela era, ao mesmo tempo, essa mulher era firme e carinhosa. E ela não abriu a boca, mas ela estava falando comigo, e eu entendi que ela estava falando comigo. E eu também entendi que de cada lado dela haviam duas pessoas, duas consciências ou duas presenças, eu não sei como chamar. Eu digo que eram dois seres que estavam com ela, mas eles eram transparentes. Eu não vi o rosto deles, mas eu sabia que eles estavam ali. Só me foi permitido ver o rosto dela. E ela é alguém que eu conheço. Ela é alguém que tem autoridade, sabe? Ela é alguém hierarquicamente acima de mim. Tem uma hierarquia naquele lugar. Nesse lugar que eu estava, tem uma hierarquia, entende? Então ela era autoridade sobre mim, ela era firme, mas ela era carinhosa. E ela não precisou falar com a boca, eu entendi. E ela falou assim comigo, Rosane. Ela quis dizer assim, Rosane, agora que você viu todo o filme da sua vida, retrospectiva, o que você decide? Você decide ficar ou você decide voltar? Gente, essa foi a pergunta mais difícil de todas. Mais difícil do mundo. Por quê? Porque eu não queria voltar. Certamente, claramente, eu não queria voltar. Eu queria ficar, porque eu vi, sabe, aquele lugar. E aí, eu sabia que eu não queria voltar. Eu sabia também que eu não tinha tempo para pensar. O tempo estava passando, entende? Eu não tinha tempo para pensar. Se eu demorasse 2 segundos para responder, eu já ia ficar lá, eu não ia voltar. Então, assim, eu tinha que ser rápida na minha decisão para poder responder. Tudo isso se passou, acho que não levou 1 segundo aqui na nossa realidade aqui na Terra. E eles esperando minha resposta, e eu olhei para lá de novo, para depois do túnel. Sabe, no meu pensamento eu entendi assim, querer voltar eu não quero, mas eu tenho que voltar, é melhor voltar. Porque eu entendi, por algum motivo, eu pensei assim, se eu ficar, eu vou ter que voltar e eu vou ter perdido todo esse tempo que eu levei para nascer, o tempo que eu vivi na Terra até agora, então eu vou perder tudo isso e vai ser mais difícil ainda. Foi o entendimento. Outro entendimento que eu tive foi, e eu tenho uma missão a cumprir na minha vida na Terra. Aí eu respondi, eu vou voltar. Quando eu respondi, eu já estava sentada no vaso novamente. E eu simplesmente não falei nada para ninguém. Sabe quantos anos se passaram sem eu contar para ninguém? 40 anos. Quando eu completei 60 anos, o ano passado eu completei 60 anos, foi que eu entendi que eu só tinha autorização para compartilhar essa história
quando eu completasse 60 anos. Aí você vai me perguntar, por que, Ru? Eu não sei. Eu só sei que manda quem pode, obedece quem tem juízo. E foi tão natural, algo que eu escondia, e que também sumiu da minha memória, mas foi tão natural a questão de só poder contar os 60, gente, que quando eu fiz 60, eu enfrentei o medo da opinião dos outros, da opinião alheia, né? E fui pro meu canal e contei a história. Eu estava insegura. Depois eu fiquei feliz de ver a reação das pessoas, de ver que muita gente curtiu, assistiu o vídeo, né? Eu pensei que para a pessoa ter uma EQM, ela tinha que estar numa UTI de um hospital, ela tinha que ter sofrido um acidente grave. Mas depois eu fui estudar sobre o assunto, fui assistir vídeos sobre o assunto e eu entendi que não. Que já aconteceu com várias pessoas e acontece com várias pessoas nas mais diferentes situações. Até pessoas até dirigindo já tiveram EQM. E aí eu preciso lhe contar mais um pouquinho dessas minhas experiências sobrenaturais. Eu preciso lhe contar que um canal, sabe? É como um canal entre mim e a espiritualidade fosse normal, fosse aberto. E eu sei que esse contato, essa intimidade com o invisível, cada pessoa que assistir esse vídeo, de acordo com a sua crença, ela vai chamar de um nome diferente e tá tudo bem. Eu propositalmente não vou dizer, não vou dar nome, não vou usar adjetivos, porque eu quero que você fique livre para interpretar como você quiser, tá? Mas a comunicação fica aberta. Esse tempo de agora, esse mês passado, eu estava escrevendo a minha EQM porque eu tive a ideia de escrever, afinal de contas, é a minha história, é a minha experiência que eu não quero esquecer, entende? Depois que eu escrevi, quero compartilhar isso com você. Depois que eu escrevi tudo, eu me salvei aqui no computador e sentei ali no sofá. E eu fui refletir e eu perguntei assim, em pensamento, né? Eu perguntei para mim mesma, eu perguntei, poxa, mas por que será que a minha EQM foi no banheiro? Imediatamente, gente, ou eu ouvi uma voz, ou eu tive esse pensamento, mas a resposta veio imediatamente dizendo assim, porque era no banheiro que você chorava. Ai, gente. E aí eu fiquei assim, ó, chocada com essa intuição que eu tive, com essa resposta que eu tive aqui. Porque é exatamente assim que acontecia. E só eu sabia disso, ninguém mais sabia disso. Quando eu era adolescente, justamente um pouco antes dessa idade que eu tive a EQM, eu costumava me trancar no banheiro para chorar. Eu ligava o chuveiro para chorar, para as pessoas pensarem que eu estava tomando banho, mas eu estava chorando, eu sentia muita tristeza, E aí, quando eu pergunto agora, entre março e abril de 2025, eu sento ali e pergunto, mas por que será que eu tive EQM no banheiro? A resposta vem imediata, porque era lá que você chorava. Como eu falei, eu não sei porque eu só poderia contar os 60 anos. O que eu observo, fazendo retrospectiva, é que na minha vida, na minha história, é bem marcante o número 3 e 5 e seus múltiplos. Eu nasci no mês 3, meu pai nasceu aos 9/3. Meus pais foram pais, tiveram filhos de 5 em 5 anos. Tem aniversário de primos, mês 5, do 1 do 5. Eu fui mãe quase perto dos 30. Meu filho vai ser pai também perto dos 30. Então eu percebo que o número 3 e o número 5 tem um significado especial. E eu não entendo completamente por quê, mas eu observo esse padrão.
Uma mudança que ocorreu na minha vida no número 5, aos meus 50 anos. Eu mudei a minha vida completamente, mudei de país, mudei de ânimo, de estado de espírito, mudei de endereço, mudei de estado civil, de roupa, de vestuário, de comida, de idioma, de tudo. Eu saí do Brasil, vim para a Holanda, mudei a minha vida radicalmente. Eu nasci de novo aos 50 anos, entende? Então, eu presto atenção nessas datas marcantes que estão sempre ligadas ao número 5 e ao número 3 e seus múltiplos. Acabei mudando de profissão também, e foi assim que eu me tornei terapeuta sistêmica. Deixei a odontologia e passei a cuidar das dores, das emoções das pessoas. É como se fosse outra pessoa em mim, entende? Ano passado eu fui no Brasil visitar minha família e uma amiga da faculdade de odontologia falou assim: Ru, eu lhe vi no YouTube falando, no Instagram falando. Eu falei, como assim? Ru falando em frente às câmeras, como assim? Entende? Então, assim, foi uma mudança muito radical que aconteceu na minha vida. E aos 60, essa memória voltou assim com toda a força, e essa comunicação entre eu e o invisível, a espiritualidade, o Criador, tem se aproximado. Essa comunicação tem aumentado, sabe, gente? Essa é a mensagem desse vídeo. Eu quero, com essa minha iniciativa de compartilhar esse vídeo, quero que você entenda que você não está sozinho. Segundo, que a sua vida, a vida de cada um de nós aqui, não é obra do acaso. Estamos aqui com uma razão, com um motivo e com um propósito. Eu só aconselho você a buscar a sua espiritualidade para que você descubra o que você veio fazer aqui nessa terra. E essa experiência e a volta da memória dessa experiência foi tão importante, porque eu, agora, como terapeuta sistêmica, eu cuidando de pessoas, das emoções das pessoas, fazendo esses vídeos aqui para o canal, eu me sinto cumprindo aquela missão que eu sabia que eu tinha trazido no meu nascimento, quando eu tinha 16 anos. E uma coisa importante que eu ia esquecendo de contar a você. Quando eu tinha essa faixa de idade, que eu passei no vestibular para odontologia, eu me lembro, um dia na universidade, assim que eu entrei, escrevendo no caderninho as perguntas: quem sou eu? Por que eu nasci? Para que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? E aos 61, eu estou aqui dizendo a você que eu sofri uma experiência, que eu fui em algum lugar na eternidade, fui levada por seres, por pessoas acima de mim, sabe, que estão prestando atenção em mim, que se comunicam comigo. Então, tudo isso é muito importante para você entender o que eu já falei, estou repetindo. Nossa vida não é obra do acaso. E que a morte não é o fim. A nossa casa não é aqui. Aqui é só um pinguinho de tempo na eternidade. A nossa casa é depois daqui.